buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximavam de Jesus para pô-lo à prova, perguntando se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos convoca a vivenciarmos, a assumirmos e a percebermos o matrimônio como um elo de ligação, como vivência do amor recíproco. Nós vemos no Evangelho que os fariseus, para experimentar, para colocar à prova em Jesus, quer dizer, colocar em apuros diante do povo, diante da multidão na qual ele ensinava. Pergunta sobre o divórcio. O divórcio era permitido na época de Jesus. Mas o que vemos é que esconde uma mentalidade. E Jesus até fala, por causa da dureza dos vossos corações. Era uma mentalidade que colocava a mulher como ser inferior. Uma mentalidade que colocava a mulher como propriedade do homem. E o homem poderia dar a carta de certidão de divórcio, só cabia ao homem fazer isso. Alguns defendiam somente em caso de adultério, e outros defendiam por qualquer motivo.
E quando eu falo qualquer motivo, queimar o arroz, fazer algo que o homem não gostava, ou se o homem estivesse já olhando uma outra pessoa, uma outra mulher, ou se desejava. O que isso nos faz refletir? A dureza de coração. Coisificar o outro, colocar o outro como objeto. E Jesus, ao dar uma resposta, mostra a vontade de Deus de colocar o homem e a mulher como membros da criação, como em pé de igualdade. E essa igualdade, nesse elo, nesse vínculo, procurar viver plenamente, buscando a realização. E ao fazer isso, ele vai mostrar aos discípulos essa igualdade. Se o homem fizer, se a mulher fizer. Isso nos indica, isso nos mostra a igualdade das pessoas, em primeiro lugar. Jamais colocar ninguém como instrumento, como coisa, como objeto dos nossos desejos, mas vivenciar, buscar, assumir o vínculo do amor. O vínculo do amor que nos faz trilhar a realização, a nossa felicidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sempre ser instrumentos da graça e do amor de Deus, vivendo e sendo bênção para todas as pessoas. Nos coloquemos diante da graça e do amor de Deus e fiquemos com a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.